Oi, oi, eu sou a Juliana, seja bem-vinda a esse canal e hoje decidi fazer uma coisa bem diferente, né? Hoje é sábado, eu tava querendo muito jogar um jogo da minha infância e consegui encontrar esse jogo, que chama Sim Tower. É um jogo de 95, então se você tá ali nasceu não, na verdade cresceu ali no começo dos anos 2000, pode ser que você já tenha jogado esse jogo. E eu encontrei ele aqui para essa plataforma, né, que é tipo um emulador, porque esse jogo não roda no Windows 10, 11, não roda. Então eu vou ter que usar aqui nesse site, jogar nesse site, porque ele meio que imita ali o Windows XP. Nossa, me sentindo muito velha agora. Tipo, é um jogo que eu quero jogar que não funciona sem ser no Windows XP, mas tá ótimo. Então, vou dar aqui o play para ele jogar. Você se lembra do Windows XP? Essa é a carinha do Windows XP e de um jogo da época. Realmente me sentindo. Tomo até meu cafezinho aqui. Eu vou deixar aqui na descrição, se você já jogou Sim Tower e deu vontade desse momento nostalgia, eu vou deixar aqui esse site. É só você entrar e jogar. Ele não baixa nada, não é um vírus, então você pode só seguir realmente com o jogo. E enquanto ele carrega aqui, eu queria trazer um pouco como está sendo essa experiência minha depois de 30 dias sem rede social. Sei que tem muitos vídeos na internet sobre isso, e é óbvio, a gente tá num momento que bastante gente está começando a se sentir meio oprimido pelas redes sociais. Eu fui uma dessas pessoas. Eu comecei a criar conteúdo lá pro Instagram, um pouco por conta do meu trabalho. Onde eu trabalho hoje tem muito esse incentivo para os franqueados fazerem eh, vídeos para as redes sociais, realmente para chamar mais a atenção das pessoas, mostrar como funciona ali o sistema educacional e tudo mais. E quanto mais eu já usava muito o Instagram, eu falo isso num vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas quanto mais eu usei o Instagram e ai, tá carregando o vídeo, ó, da Max. Aqui, colocar começar. Ah, o jogo. E aí, quanto mais eu fazia, sabe, assim, ficava mais imergida ali no Instagram, nas redes sociais, mais não sei, oprimida eu me sentia, assim, porque fazendo vídeo, a gente vê o quanto não tem a vida perfeita que as redes sociais pregam. E aí eu queria ter essa vida perfeita e eu não conseguia, sabe. E isso começou a ser muito opressor, assim, pra mim. Bom, vou começar aqui o meu jogo, que, né, no final é o que eu tô querendo fazer. O Sim Tower é um jogo, como eu falei, de 95, e basicamente você tem que construir um prédio. Então, quem sabe, é da mesma empresa ali do The Sims, então quem gosta, a gente começa construindo aqui o lobby, que é essa partezinha. Tem outros tipos de lobby? Deixa eu entrar aqui. Ah, e tem ele, só que eu não sei se dá pra mudar. Que é isso? Pessoa descobrindo. Aí aqui a escada e aqui o lobby, tá. Aqui elevador só tem um tipo, quando você clica em cima do botão aqui, aqui, beleza. Então eu vou fazer o lobby. Você não pode construir a casa diretamente na não é chique o suficiente, entendeu? Ah, que eu fiz de errado? Porque não quer construir o lobby. Aí, foi. Então, olha o somzinho construindo. Ai, gente, não aguento. Ah, se você segurar, você puxa. Bom, vamos construir, vai chamar Jackass Tower, a minha. Olha só. Aí, eu lembro que precisava construir elevador, porque senão as pessoas não sobem, elas são preguiçosas. Ai, que legal. E aqui acho que são escritórios, casa e comida, deve ser restaurante. Então vamos começar por casa. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer um lado residencial, ou se não, talvez eu faça tipo uma coisa meio Copan, que os primeiros andares ali é comercial e restaurante, e os andares de cima, acho que a gente pode fazer assim, hein? Vai ser uma coisa meio Copan. Eu sei que eu tenho que tá vendo aqui em cima tem as estrelas, então eu tenho que chegar em 5 estrelas. Eu acho que tem uma meta de mas eu não lembro de quanto tempo. Então vamos começar construindo aqui escritórios. Ai, não dá pra construir quando o lobby é curto. Vou fazer mais um lobbyzinho aqui.
Então vou começar aqui com os escritórios. Ai, ninguém quis alugar meu escritório, só porque só tem um. E eu vou construir vários andares, escritório. Acho que pode ser uns aqui, depois eu já começo com comida, né, que acho que ninguém aluga à noite, né. Faz sentido, à noite as pessoas estão dormindo. Ou será que ninguém aluga justamente porque tem que ter pessoas morando? Às vezes é isso também, né. Ah, não, não, as pessoas alugam então. É porque estava de noite. Tá com medo de ninguém querer. Ai, a chuva, tá chovendo. Ai, aqui do lado você vê como que tá essa torre, tá vendo o tamanho? A minha torre é só isso daqui por enquanto. Fazer uma comidinha aqui, um restaurantezinho. Ai, que legal. Aí tem que subir, que senão as pessoas não vão até o restaurante, ó. E o restaurante não vai ter como ter pessoas. Gente, muito bom esse jogo. Aqui nós temos o escritório de contabilidade do Jack's Tower, a administração do nosso prédio shopping. Ia ser legal se tivesse como fazer um negócio menor, né, uma cafeteria, alguma coisa menor. Um restaurante só acho que tá pouco. "Ah lá, lá tá tendo fila, as pessoas vão brigar comigo". Eu acho que elas brigam, elas dão pouca estrela quando tem fila, sabe. É só vocês irem comer, gente, no horário sem ser horário de pico, vocês nunca trabalharam, eh, em lugar que o restaurante tinha horário de pico, não? Eu, hein, o povo reclama, né, de tudo. Aí vou crescer aqui o mercado, que é o hambúrguer e o ice cream. Tudo bem que tá chovendo, né, quem vai querer tomar sorvete na chuva? Vamos julgar as pessoas. Vou começar a construir casa aqui, ó. Fazer umas casas, uns apartamentos. Vai ser Copan, vai ser tipo um Copan da vida, ó. Ixi, mas eu fiz a metragem errada. É assim, tem esse vão, sabe, no meio, que é para os vizinhos não reclamar com barulho. A gente aqui acabou de se mudar a Filomena. Oi, Filomena, aqui embaixo é a Ofélia, é fofoqueira. A Filomena tem que tomar cuidado com a Ofélia, viu, porque diz que a Ofélia, tudo que ela ouve do andar de cima, ela ainda liga no síndico, que é pra falar que a fulana tá fazendo barulho. Tomaria cuidado, se você é. Que isso? Vou construir, mesmo que eu não saiba o que é. Vamos ver se é uma escada. Ah, é uma escada. Não sei se eu coloquei ela num lugar muito bom, né. Mas e para acessar aqui embaixo? Será que eu posso colocar, tipo, um restaurante aqui embaixo? Um restaurante no subsolo. Nossa, agora sim dá pra ser um shopping, né? Já viu aqueles GP coreano? Mas eu não sei se eu ia querer ir no subsolo tomar um café, pra falar a verdade. Vai lá, ajudar o comércio local, ô seus tá vazio aqui. Alguém foi embora, não gostaram do meu prédio. Bom, a questão das redes sociais, voltando ao tema do vídeo, que não é só jogar Sim Tower, eh, então, ali para setembro, quando eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, começou a ser um momento muito interessante, eu gostei muito, mas também foi para mim um pouco opressor no sentido de eu não conseguir expor, uma vida que eu não tinha, sabe. Então, principalmente porque eu estava, num momento muito infeliz no meu trabalho, muito decepcionada com, sabe, aquela coisa, prometeram promoção que não aconteceu, coisa assim de sempre que acontece. Então eu estava num momento muito decepcionada e fazendo vídeo pra internet, que querendo ou não, você vai fazer vídeo de você triste para os outros? Tipo, eu quero animar as pessoas, não quero que elas fiquem tristes com a minha presença. E os vídeos foram até bem, foi indo até ok no Instagram, só que o tempo que eu estava passando nas redes sociais, que já era muito grande, então não foi porque eu estava criando conteúdo, eu já estava percebendo que eu estava demais, entende? Então, que eu estava viciada mesmo nas redes sociais, não tinha como eu negar isso.
E foi pra mim um pouco esclarecedor quando eu percebi que estava mudando muito essa minha relação comigo mesma. Então eu me percebia infeliz, justamente porque as redes sociais pra mim estavam sendo muito opressoras, estava sendo muito opressora o Instagram, principalmente por conta dessa vida perfeita, uma vida perfeita que eu não tinha, né, e aí o que que eu podia fazer a respeito, né. E aí depois de avaliar bem essa questão de me sentir infeliz, por que que eu estava me sentindo infeliz, percebi que a culpa não era do Instagram necessariamente ou de eu criar conteúdo no Instagram, era porque eu não estava conseguindo realizar as coisas que eu gostaria de realizar e simplesmente estava perdendo meu tempo nas redes sociais. E eu não queria perder esse tempo, porque o tempo ele é muito precioso. Quem já perdeu alguém que ama, sabe que você se depara num momento de luto com a finitude, sabe. Então, que o mundo vai em algum momento, o seu mundo vai deixar de existir e você só vai existir na lembrança das pessoas. Só que como que eu ia existir nas lembranças das pessoas, se na vida real aqui fora, eu não estava realizando nada. Eu estava simplesmente, parada o tempo todo ali rodando, as redes sociais. Então que tipo, sabe, de vida que eu ia deixar, que tipo de marca que eu ia deixar na vida das pessoas. Porque às vezes a gente pensa muito em deixar uma marca na vida das pessoas, tipo, igual um escritor faz, ou igual, eh, não sei, talvez um artista, um político famoso, e não necessariamente é o tipo de é legal, né, deixar esse tipo de marca, mas não necessariamente é a única marca que a gente pode deixar. Às vezes a gente pode deixar na vida das pessoas uma marca, eh, de no trabalho onde eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa esforçada, e na minha própria vida, sabe, eu conquisto as coisas que eu quero. E eu me percebi, me peguei nesse lugar de que eu não estava conquistando as coisas que eu quero. Então eu não estava conquistando nada. E é muito doloroso você perceber isso. Perceber que você está priorizando rede social, ao invés de priorizar o que você quer, o que você deseja. Bom, passou todo esse momento que eu fiquei, chateada com rede social, percebi que estava se tornando muito opressor e tudo mais, eu decidi, basicamente, largar as redes sociais. Então eu fiz aquele vídeo, eh, do quanto as redes sociais estavam me tornando uma pessoa pior, estava virando uma pessoa que eu me pegava em momentos sentindo, ciúmes dos outros, eu me pegava em um momento, percebendo que eu queria algo que eu nem de fato quero, sabe. Então, como que às vezes eu tenho um celular muito bom, é um celular tirando agora que eu tô gravando pela webcam, a maioria dos meus vídeos, tudo que eu gravo é pelo meu celular, mas parece que nada é o suficiente. Tá igual esse jogo aqui que eu não tenho dinheiro suficiente pra construir uma escada. Estava virando isso, a minha vida estava virando eu não ser o suficiente. Então eu não estava me sentindo suficiente pra mim e não estava me sentindo suficiente para os outros. E até que ponto essa insuficiência minha era relacionada a algo real, e até que ponto é uma sensação que as redes sociais nos traz. Porque eu tenho a sensação que a gente fala muito sobre ser vulnerável, eu estou lendo um livro sobre ser vulnerável, só que não é ser vulnerável, é ser um vulnerável aesthetic, é ser um vulnerável desde que você esteja com corte de cabelo na moda, desde que a sua câmera grave Full HD, não, 4K hoje em dia, né. Nossa, estou muito velha. Então, desde que grave 4K, então você pode ser vulnerável desde que você se encaixe nesses critérios de vulnerabilidade que seja bonito, sabe, para as redes sociais. E aí eu comecei a perceber isso, sabe, perceber, o quanto eu não tinha certeza se o que eu estava sentindo, a maneira como eu estava me sentindo era real. Essa é a realidade. Se eu estava insatisfeita realmente ou se era rede social. E aí é aquele momento que quando você se depara com um problema, você tem que lidar com eles. Eu sou uma pessoa que eu não consigo controlar,
o meu uso nas redes sociais. Eu queria muito, juro, muito ser essa pessoa, mas eu não consigo ser. Eu não consigo ter força de vontade o suficiente para não usar a rede social porque tá me estressando, ou porque eu não tô conseguindo criar um novo hábito, fazer exercício físico. Eu não consigo. Então, eu já tinha feito isso um tempo atrás e eu decidi fazer de novo, que era fechar. Então, hoje, tentar entrar pelas redes sociais, é o mesmo arroba aqui desse canal, não vai existir Juliana, vai estar desabilitado. Porque justamente eu precisava desse tempo para entender se esses sentimentos ruins que eu estava tendo era um sentimento ruim vindo das redes sociais ou sabe, coisa da minha cabeça. E, tarararã, uma boa parte era das redes sociais. E, assim, não era algo que eu não estava prevendo. As redes sociais já faz mais ou menos uns 2, 3 anos, estava, me adoecendo emocionalmente. As horas passadas ali já estava me deixando pior. Mas eu percebi desse último mês que estava roubando realmente a minha vontade de fazer as coisas. E é normal o nosso cérebro querer, faz parte, todo mundo fala isso, né, de que você, eh sempre vai procurar o máximo de conforto possível. Você não vai querer se mexer. Eu, por exemplo, eu tô acima do meu peso. Eu fui no nutricionista, na endocrinologista, nos médicos, tudo, fiz exame e tal, preciso emagrecer 10 quilos. Só que às vezes eu saio do trabalho, eu tô exausta, eu não quero pensar, Jesus, em fazer exercício físico, não sou essa pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, mas ao mesmo tempo que eu sou ativa, eu também sou bem preguiçosa. Então, eu não ia fazer exercício físico. Eu prefiro ficar sentada ali rolando as redes sociais, já me satisfaz, sabe. Nesse último mês eu percebi que essa questão de criar hábitos bons, me focar no trabalho, realmente as redes sociais estava me prejudicando. Sobe escada, gente, isso. Exercício. Olha, ganhei uma estrela, só porque eu botei uma escada. Viu, não sou só eu que quer ter uma vida menos sedentária, os carinhas aqui também, olha lá, a Josefa, a Maria, a Antônia, ali é uma Juliana ali também estressada. Todo mundo quer ter uma vida mais ativa. Só que às vezes a gente precisa criar oportunidade, que no meu caso aqui, aparentemente é criar mais escadas, porque aí eu dou oportunidade para o pessoal aqui ser mais ativo, quem diria? Ih, mandou botar segurança, hein. Tô só vendo, vou colocar aqui. Será que é uma guarita? Que é isso? Engraçado, né, que é difícil concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu já não consigo fazer isso na vida real. Fazendo isso aqui é mais difícil ainda. Proseia e joga. Olha, meu prédio tá indo bem, eu acho, porque já virou 2 estrelas. Não estou endividada ainda. Vai chegar esse momento, provavelmente. Olha que legal, né. Gente, eu jogava muito isso quando era criança. E eu amava, tipo, ai, a meta de chegar a 5 estrelas no prédio, ser um prédio 5 estrelas. Nossa, essa é uma delícia morar embaixo do hambúrguer. Eu nunca ia descer de escada, tá doido? Aqueles, né. Não, eu ia descer de escada só pra meio que pagar o hambúrguer. Será que um lance de escada paga o hambúrguer? E aí, basicamente, com as redes sociais, na verdade, eu vou ser bem específica, tá? Com o Instagram, eu não estava conseguindo viver minha vida. Eu não vou falar que eu abandonei todas as redes sociais. O tempo de YouTube aumentou. Eu sempre preferi bem mais o YouTube do que o Instagram, vou falar a verdade. Eu prefiro vídeos mais longos. Eh, também estou criando conteúdo aqui para o YouTube, então naturalmente eu vou passar mais tempo aqui procurando insight, consumindo o que eu já consumo, mas também tentando conhecer pessoas diferentes, assim. Então é uma coisa que eu já pelo menos já esperava. Essa questão de não conseguir, fazer as coisas que eu me proponho, estava me deixando muito desanimada. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, estava falando dessa questão de metas de final de ano, porque eu ainda vou fazer meu vídeo de metas, só que eu não vou fazer um vídeo de metas para soltar, ser mais um vídeo de metas. Quero fazer um vídeo
que seja muito baseado naquilo que eu acredito, no que eu vou seguir para o ano que vem e vou continuar falando sobre isso. E é engraçado porque não ter Instagram e não ter redes sociais me ajudou muito a começar a pensar ativamente sobre essas questões. Então, no último mês, como foi meu último mês sem Instagram? Na primeira semana eu sofri um pouco, mas foi muito menos do que eu imaginei que eu ia sofrer. Teve uma coisa que eu ouvi de uma influenciadora que eu assisto, ela falando, justamente da questão das redes sociais, que ela virou pro namorado dela e falou assim: "Nossa amor, tá todo mundo indo pra Europa". Aí o namorado dela não tem rede social, falou assim: "Mas todo mundo quem? Eu não conheço ninguém que tá indo pra Europa". E foi incrível, porque a partir do momento que ela ouviu isso dele, ela falou: "Realmente, a gente não conhece ninguém que tá indo pra Europa". Então a rede social, ela dá aquela falsa impressão que tá todo mundo tendo uma vida que não é real, uma vida que você não tem. E não é, a maioria da vida das pessoas é normal. E às vezes aquela pessoa que tá indo pra Europa, nossa, quantos anos até ela ter conseguido ir pra Europa, ter tido essa oportunidade. Ou quem vai todos os anos, a pessoa trabalha com isso, ela tá indo por causa de uma marca, é uma coisa muito específica. E fica parecendo rotineiro. Então, é muito ruim. Principalmente, eu amo viajar, mas eu viajo muito mais a trabalho do que a passeio. Então, os lugares que eu conheci esse ano foram 100% a trabalho, então teve um lugar que eu consegui meio que turistar, por assim dizer. A gente não viaja, não é assim, o brasileiro comum não tem essa oportunidade, infelizmente, de tirar 30 dias de férias e ir para outro lugar, ir para viajar para outro país ou viajar para o Nordeste. Então, assim, não é a realidade. E eu comecei a olhar aquilo e para mim era a realidade de todo mundo menos a minha e estava me oprimindo muito. E o fato de eu não conseguir realizar e os outros sim, estava me deixando desanimada. Eu não estava conseguindo criar nenhum hábito bom, um hábito positivo, porque eu estava gastando muito mais tempo nas redes sociais do que comigo. E a questão de abrir mão das redes sociais não é para ser cult, não é porque é uma onda, não sei o que lá. É porque a rede social, ela o algoritmo ali da rede social que a gente ouve falar tanto, ele é feito para basicamente te prender ali. E é muito importante, não para sair da rede social, mas para entender essa questão. Então, o algoritmo, ele está vendendo o seu tempo para as marcas, porque quando você está usufruindo de um serviço e você não paga, significa que o produto é você. E eu acho que eu falei isso no outro vídeo e é uma coisa que, assim, eu considero horrível, sabe. Alguém tá vendendo o meu tempo e eu não tô ganhando nada em troca com isso. Porque, sinceramente, ficar vendo a vida dos outros ali e me sentindo infeliz porque eu não tenho uma vida igual, não é algo que eu quero ganhar. Não é um ganho para mim, na verdade é uma perda, principalmente para minha vida emocional. Então, a partir do momento que eu tô ali vendo as redes sociais e aquilo tá me deixando chateada, aquela rede social que era para me conectar, tá me deixando cada dia mais desconectada, mais distante das pessoas, não é para mim, simples assim. Gostaria que fosse, mas eu não posso dizer que é. Justamente porque eu dar meu tempo para as marcas, para elas me venderem algo. E aí eu tem essa onda, né, vamos criar conteúdo de valor para as pessoas quererem assistir, não sei o que lá. Ótimo, realmente tem que criar conteúdo de valor. Mas será que aquilo que as redes sociais estão me entregando é o suficiente? Então, assim, eh, aquilo que a rede social está me entregando, vale aquele tempo que eu estou gastando? Porque muitas vezes, como é uma questão de algoritmo, ele vê que você gosta de jogo, ele vai te bombardear de coisas de jogos. Mas será que tudo que está ali sobre jogos você vai aproveitar? Vai ser uma informação útil para você? A maioria das vezes não, e não vai nem te entreter. Porque se você vai sair de lá mais cansado e mais chateado, de onde está o entretenimento? E é o que eu tô falando. E eu repito o que eu tô falando, não é demonizar a rede social. A questão é que hoje, eh, eu não acho que ter um entretenimento ali, principalmente no Instagram, de 1 minuto e meio, ver a vida das pessoas e achar que aquilo é normal. Aquilo ali não, sabe, não estava me deixando feliz. Estava me colocando numa situação que eu não estava conseguindo realizar as coisas que eu poderia realizar,
porque eu passava mais tempo olhando a vida dos outros. E eu gosto de olhar a vida dos outros, não é isso. Eu gosto de ver as coisas bonitas que as pessoas têm, assistir os lugares que elas estão indo, mas eu não estava fazendo isso de maneira intencional, que é uma coisa que eu aprendi também né, ao longo desse último mês. As redes sociais estava tirando a minha intencionalidade. A intencionalidade nada mais é que fazer alguma coisa com uma intenção, né? Então, visando algo. Então, eu tenho um objetivo. Meu objetivo é terminar de ler esse livro. Por quê? Porque é um tema que me interessa. Então, no final, eu quero saber mais sobre esse tema. E um livro, geralmente, né, é organizado, escrito de uma maneira que você vai ter mais conteúdo, ele vai te enriquecer mais. Além de enriquecer, se for bem escrito, você vai aprender mais palavras e tudo mais. Então, eu estou lendo intencionalmente com objetivo. Na rede social, estava virando ali no Instagram, estava virando entrar no Instagram para descansar a cabeça, aí eu ficava chateada, não conseguia ficar com a cabeça descansada e entrava naquele ciclo vicioso, porque eu passava mais tempo tentando me divertir, eu não conseguia me divertir. E aí é um pouco o perigo de por que a gente usa as redes sociais e como. Agora que a gente está aqui num jogo dos anos 2000, vou lembrar do Orkut, que não é um saudosismo. Eu gostava bastante do Orkut, mas também não era assim, nossa. Gostava mesmo era do MSN e de tremer a tela quando eu queria chamar a atenção de alguém. O Orkut. O Orkut, você tinha comunidades que você conversava com as pessoas. Eu lembro que eu fazia parte de uma comunidade que eu tinha escrito lá que o Snape era apaixonado pela Lilian, lá do Harry Potter. Então, você tinha comunidades que conseguia colocar hipóteses lá comunidade já se eu passar no vestibular, comunidade sobre eu tenho medo do mesmo, que é aquelas plaquinhas do elevador. Então você tinha medo de entrar no elevador porque o mesmo era uma pessoa, um fantasma, alguma coisa assim. Então, comunidade você conversava com as pessoas. Você recebia lá as cartinhas, como chamava as cartinhas? Que as pessoas te mandavam, você aceitava lá as cartinhas das pessoas, elas falavam quanto te amavam, quanto você era uma excelente amiga. Então, você tinha essas trocas. Então, você ficava chateado quando uma amiga mandava para uma e não mandava para você, ou você mandava para alguém, a outra pessoa falava, ah, mas por que você não me mandou também? Ali, eu esqueci o nome das cartinhas, mas assim, era esse ambiente de troca. Você só se conectava com as pessoas que você conhecia e as pessoas que você não conhecia, você se conectava nas comunidades. Tanto que até o web namorada eu tive no, na época do Orkut. Então, assim, e foi uma pessoa que eu conheci numa comunidade, não foi uma pessoa nem que fazia parte ali. E óbvio, né? Hoje em dia tá muito mais fácil fazer essas conexões. Dificilmente você ia se conectar com um ator, ele ia te aceitar, alguma coisa assim, alguém que você admira, que você quer seguir. Obviamente, o Instagram ajuda muito nesse aspecto. Mas você entrava na rede social e você tinha o que que você estava procurando lá, um motivo, com quem que você queria conversar. Hoje, se a gente entra no Instagram simplesmente para rolar a tela. Então, não tem uma intenção do tipo, vou fazer uma viagem para o Maranhão, morro de vontade de conhecer o Maranhão. Então, vou fazer uma viagem para lá. Tipo, já decidi, vou me organizar para o ano que vem fazer essa viagem. Aí eu entro no Instagram e procuro coisas de viagem, dicas de viagem, tal, tal, tal. Aí tem um algoritmo que te bombardeia com aquilo para ficar te segurando na rede social, para que uma coisa que ia ser uma pesquisa que você ia levar 1 hora fazendo, de repente você leva 4. E aí você ficou 4 horas, você tinha um monte de outras coisas para fazer, e simplesmente você não conseguiu porque você ficou preso ali. E, assim, por mais que a gente tente, ai, mas você tem o direito de sair, ninguém tá segurando sua mão, não sei o que lá. Óbvio que não tá. Mas a gente tem que ser também um pouco racional e entender que é gostoso ficar ali preso do que levantar e estudar inglês, do que levantar e fazer um exercício físico, do que beber uma água. Então, ali é mais confortável, só que a gente tá vegetando. E eu cansei de vegetar numa rede social. E um mês sem rede social, nossa, fez muita diferença na minha vida. E coisas, por exemplo, mudaram nesse um mês. Eu basicamente resolvi o problema de organização da casa, que desde julho eu estava com os livros jogados na casa inteira. Então, dentro desse um mês, a gente colocou a prateleira aqui, comprei uma planta, consegui ter tempo assim para planejar. Então, eu preciso, se eu mudar a mesa de lugar, que agora está de frente para a janela, se eu arrumar de tal jeito ou tal coisa,
são coisas que você precisa de tempo, às vezes, para planejar e depois executar. E aí, nesse um mês, eu tive tempo de fazer isso. Tive tempo de gravar um monte de conteúdo de vídeo. Teve até conteúdo que eu até arquivei aqui, do canal, mas tempo para eu fazer esses conteúdos, para eu pensar, o que que eu quero transmitir na internet, o tipo de coisa que eu gostaria de ensinar e de aprender. Não tive tempo para isso, para fazer os conteúdos que leva muito tempo. Os vlogs, os primeiros vlogs que eu fiz aqui, nossa, eram vlogs que eu levava 2, 3 dias editando e mais uma semana inteira gravando. Então, olha o tempo que eu não estava usando nas redes sociais, estava usando para fazer vídeo. Aprender a editar foi uma coisa incrível, sabe? Tempo para ler. Eu tô lendo esse livro agora, mas eu também li esse livro aqui. Então, imagina, em um mês fazia mais ou menos 2 anos que eu não conseguia ler um livro inteiro. E eu tentava, às vezes eu sentava para ler, eu não conseguia me concentrar, não estava conseguindo fazer uma leitura de mais de 1 minuto e meio, de 2 minutos. Um artigo curto já estava me cansando. E agora, aos poucos, com bastante dificuldade, eu estou conseguindo dedicar 1 hora por dia para leitura. Exercício físico foi uma coisa que eu me propus a fazer. Estou fazendo um challenge, vai sair um vlog sobre esse challenge, um vídeo sobre isso. Eh, e uma das coisas que eu me propus ali nesse challenge é fazer exercício físico. Então, estou fazendo exercício. E aí foi uma coisa incrível, assim, que eu tive a possibilidade de começar a fazer, que é voltar a fazer exercício físico, e que antes eu não fazia. Então, olha a quantidade de coisas, sabe, que eu comecei a ter mais tempo livre para fazer. E, sério, às vezes, simplesmente deitar e olhar para o céu agora que tá chovendo e ter a possibilidade de admirar o mundo que existe lá fora, para mim já é uma coisa sensacional e é uma coisa que eu tô conseguindo fazer que antes eu não conseguia. Então, são pequenas coisas que quando você vai, somando, né, as coisas que você vai fazendo, que você está se dedicando à vida real e não está se dedicando às redes sociais, mais ainda você vai conseguindo ver que, às vezes, você está dedicando o seu tempo, deixando que outras pessoas roubem seu tempo, que é muito precioso. Então, em um mês, eu senti que eu consegui evoluir mais emocionalmente do que eu consegui nos últimos 2 anos. Comecei a fazer terapia. Então conseguir me dedicar a esse momento que é tão delicado, né, de você expor a sua vida ali, você ter que refletir sobre essa vida. Então tá sendo um momento para mim bem sensível nesse aspecto e ao mesmo tempo incrível, porque antes eu estava saindo da terapia e mexendo na rede social, então tudo ali que eu falei, tudo aquilo que eu expus, eu já estava saindo correndo e tentando resolver aquela angústia que eu acabei de ter ali na terapia com a rede social. Então não estava fazendo efeito nenhum, porque tudo que eu falei eu esquecia, porque eu usava a rede social para esquecer também. Gente, é engraçado isso, né, o quanto às vezes uma coisa tão pequena, quando a gente não sabe como lidar, se torna uma coisa grande e uma coisa dolorosa. E basicamente era isso que estava se tornando a rede social. Uma coisa muito grande na minha vida, que eu estava dedicando tanto tempo quando eu dedico para o trabalho, mas aí eu passava um tempão reclamando: "Nossa, como eu trabalho demais". E aí, no montante final, eu trabalho muito, mas passo muito tempo em rede social. E aí, como fica? Eu não posso jogar só a culpa no trabalho daquilo que eu não realizo, né? Principalmente eu, que vou falar a verdade, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar home office, eu trabalho uma escala 5x2, então é uma escala que eu sonhei em fazer essa escala a minha vida inteira, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em escala 6x1, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Então, eu fiz alguns trabalhos, né, ali quando eu era adolescente, não foi um trabalho contínuo, eu parava, fazia períodos de festas, tal, férias, mas dos 18 que eu comecei a trabalhar efetivamente CLT até os 30 foi quando eu comecei, eh, eu só tive essa escala 6x1. E agora é a primeira vez na minha vida que eu tô trabalhando numa escala 5x2. E aí eu gasto mais tempo na rede social do que tempo fazendo todas as coisas que eu sonhava em fazer quando eu saísse da escala 6x1. Então,
é complicado quando você para pra pensar nesse tipo de coisa, que pode parecer só um detalhe, mas não é. É realmente, às vezes, começar a pensar melhor como que a gente está gastando o nosso tempo, como que esse tempo está sendo usado. Quando que eu ia uma hora dessas, eu não estaria gravando um vídeo no sábado, 2 horas da tarde, e jogando um jogo que eu tô há meses querendo jogar. Eu não teria nem vontade disso. Eu estaria agora, provavelmente, pensando em como foi meus últimos anos, no Instagram olhando a vida dos outros, sabe? Então, assim, um mês para mim fez extrema diferença. Eu fiquei extremamente animada com muita coisa. Eu tive que lidar emocionalmente com um monte de coisa, mas lidar com a cabeça erguida. Então, se você, assim como eu, é o tipo de pessoa que não consegue se desligar das redes sociais sem ser excluído das redes sociais, eu vou te contar uma coisa. A rede social não vai deixar de existir, as pessoas não vão deixar de estar lá, mas depois de uma semana sem saber o que está acontecendo, sem saber qual que é o meme da vez, depois de uma semana sem saber sobre a vida dos outros, você vai começar a ter muito mais controle sobre a sua vida e você vai ver que tudo aquilo que parecia essencial não é tão essencial assim. E vai fazer muita, muita diferença, pode ter certeza. Então, indico fazer esse teste de ficar 30 dias sem redes sociais. Eu não pretendo ficar para sempre sem Instagram. Não vou ser hipócrita quanto a isso. É uma rede social que eu gosto muito. Só que hoje eu me pergunto o que que eu gosto mais. Passar meu tempo nas redes sociais ou passar meu tempo na vida real. E por mais dolorosa às vezes que seja a vida real, é a vida que eu tenho. E eu quero construir a melhor vida que seja possível dentro dessa única possibilidade que eu tenho de viver, sabe? Assim, foi bom enquanto durou minha relação com o Instagram. Não sei se eu vou conseguir ter uma relação mais saudável no futuro, é o que eu espero. Mas se eu voltar para o Instagram, sei lá, em 2025, em algum momento, e perceber que eu não consigo ter uma vida saudável, vai ser um divórcio definitivo. Então agora a gente está dando um tempo. Porque não vale a pena eu gastar a minha única vida com aquilo que não me devolve alegria, não me devolve saúde, não me devolve bem-estar, não me devolve dinheiro. Então, não vale a pena. E as pessoas que eu amo, as pessoas que eu quero perto, eu posso ligar, eu posso me conectar realmente, eu posso conhecer outras pessoas em outros lugares. Não é só em rede social que existe vida. E na realidade, aonde existe vida de fato, é no mundo aqui fora. Então, acho que esse foi o meu maior aprendizado. Eu Foi muito bom para mim não ter rede social e, sinceramente, até pelo menos eu conquistar as coisas que eu quero conquistar, acho difícil eu voltar para o Instagram. Depois que eu chegar mais perto da ser a mulher que eu quero ser, conseguir as coisas que eu quero ser, objetivos para 2025, aí eu posso pensar se eu tenho, força de vontade para voltar para as redes sociais. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e me conta aqui embaixo. Você já pensou em sair de rede social? Quer sair? O que você está achando do Instagram? Ou mesmo das outras redes sociais, né? Que a gente tem Pinterest, tem mesmo o YouTube, que é uma rede social de vídeos longos. O que você está achando? Você acha que está roubando um pouco sua vitalidade? Ou para você tem uma opinião diferente? Você consegue se controlar mais nas redes sociais? Uma coisa que, olha, pra ser sincera, eu não consigo. Então, me conta aí, deixa nos comentários. Curta esse vídeo se você gostar. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.